Não só o esforço dentro do que tradicionalmente representaria essa defesa mascacada da vida. O centro, queria pedir a Marilena que ficasse conosco, porque ela é a presença mais direta e viva do que representa o sangue de Dr. Alceu. Eu gostaria de salientar que nós precisamos também partir para a defesa ativa, imediata, desses direitos neste mundo ainda tão convulso da sociedade democrática milenar. E a violência continua. E com que alegria posso dizer isso diante do secretário Hélio Saboia, vindo de Justiça e Paz, do subsecretário Edson Raposo, vindo também da Mente, neste modelo que o Rio de Janeiro quer ser, como a São Paulo de Montoro, nosso presidente de honra, este encontro do advogado com a própria organização da polícia, que é um fenômeno novo de doação e sacrifício, que eu quero nesse dia solene, em que anualmente voltamos a Dr. Alceu, salientar e reconhecer no nosso pleito aqui. Quero dizer que fomos buscar também como a grande menção honrosa aos direitos humanos em 87, exatamente um conjunto de advogados, Omar Ferri, sua senhora e filha aqui presente, Jair Crisquet e Augustino Vaz, que em função de um movimento novo, claramente dessa cidadania, que não está nas manchetes dos jornais da situação, ou seja, o movimento de justiça e direitos humanos do Rio Grande do Sul. O Centro Alceu quer ser um centro nacional. Falamos do norte e vamos ao sul, no sentido da defesa deste direito. O que fizeram eles? No famoso caso Dodge, não se conformando com o tormento e as torturas, que ainda em agosto de 86, não acabou, em agosto de 86, supliciar Antônio Clóvis de Lima dos Santos, chamado Dodge, foram para a imprensa, denunciaram esta violência, foram processados pela autoridade policial, foram objeto de violência pela autoridade policial. Não contentes com isso, mantiveram em justiça a coragem da sua denúncia. E mais do que isso, e aí que vem a modernidade que o Dr. Alceu apreciaria, pagaram outdoors na contra-imprensa de massa que está começando, graças a Deus, no Brasil. E, em função disso, denunciaram contra toda a máquina instalada da polícia a violência que se querer silenciar testemunhas. E mais o crime moderno é esse de cloroformizar, anestesiar a luta burocrática pela justiça. Quantos e quantos que veem homicídio dizem, eu não quero ser testemunha, deixa pra lá, sai daí. Essa passividade porca da sociedade brasileira com não ser parte da dura mecânica de processar o iníquo e conseguir a sua condenação. Eles são os heróis do contramovimento. Eles foram adiante e porque exatamente deram esse exemplo ao Brasil de manter sob a pressão da ameaça, da sevícia e do opróbrio o seu direito de dizer a verdade, merecem o prêmio de menção honrosa Direitos Humanos. Vivos que estão, a luta que continua sob o espírito do Dr. Alceu. Jair Crisquet e Augustino Vaz foram cômodos mais baixos, colhidos pela
logística aérea de hoje. Estavam chegando cedo de Porto Alegre, trabalhando no movimento que os integra a todos, e ali estão, parados no aeroporto de Porto Alegre. É por isso que, em primeiro lugar, e com que alegria eu faço, vou pedir a Barbosa Lima Sobrinho, esta voz e cortesia de Pernambuco, eu quero que ela, de fato, abrace um gaúcho, Senhor Nacional da Esperança e da Consciência, e dê o primeiro prêmio a Omar Ferri, aqui presente. Tem direito ao tempo que quiser. Tempo livre para a verdade e a liberdade. Numa madrugada de 1985, uma razzia de policiais subiu no morro e prenderam 4 pessoas. Aterrorizaram todas as criancinhas que moravam no barraco. Prenderam as 4 pessoas, botaram no pau de arara, torturaram, massacraram, fizeram tudo aquilo que por lei eles não fizeram. Um advogado enterrou uma das fotos. E a polícia respondeu que aquelas pessoas não estavam presas. E o habeas corpus ficou notificado. Acontece que o policial fotografou todas as revistas e todas as torturas. Um ano depois, a sucursal do Jornal do Brasil de Porto Alegre encontrou o cidadão que estava no pau de arara, que era o Jorge, mencionado aqui. A partir daquele momento, houve denúncia do movimento, toda a cúpula policial de Porto Alegre caiu. Foi aberto inquérito e foram processados 4 policiais pelas torturas. As testemunhas eram 4 das torturas. O Doge, o irmão do Doge, um outro torturado e um casal de velhos que tinha assistido à razzia que os prendeu. O casal de velhos desapareceu. Claro, houve um inquérito, o inquérito foi remetido à justiça, e a justiça houve a denúncia do Ministério Público e o processo judicializou. O casal desapareceu. Uma testemunha foi assassinada. O irmão do Doge foi assassinado em fevereiro do ano passado. E o Doge foi assassinado em março, 20 dias antes de ser ouvido no testemunho das torturas e de toda aquela repressão policial. Resultado: foram ouvidos 9 policiais que afirmaram e reafirmaram e garantiram em caráter concreto que nenhum deles ia participar de tortura nenhuma e que a polícia do Rio Grande do Sul não prendia ilegalmente ninguém nem torturava. Portanto, foram absolvidos porque antes da absolvição 3 pessoas foram assassinadas pela polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Essa falta de provas, a própria Justiça e o Ministério Público tiveram culpa, porque nós fomos falar com o promotor para substituir aquelas provas. O promotor, ex-delegado de polícia, disse: quer nos receber. Por deficiência de provas, houve. O movimento protestou colocando outdoors em Porto Alegre. Esses outdoors mostravam o Doge pendurado no pau de arara e com uma frase, a fotografia dos policiais absolvidos, uma frase: até quando impunes? Em decorrência disso, nós fomos processados. Eu era o advogado do Jair e do Augusto. Não tinha participado de nenhuma reunião que deliberou a fixação dos honores, mas prestava toda a minha solidariedade a ambos. Os policiais representaram contra Jair e contra Augusto. Eles foram processados. Se abriu um inquérito na primeira delegacia de Porto Alegre por calúnia e difamação. E eu, como advogado, levei a ambos na primeira delegação.
Quando o inquérito for da polícia e é inquérito de ação pública, porque as vítimas eram funcionários públicos, quando o inquérito chega no fórum, o promotor dá um despacho. Notícias de jornais informam que o Dr. Martelli esteve presente na fixação dos cartazes. Portanto, contribuiu para o fato criminoso. Requeiro a parte para que ele seja ouvido, iniciado, regressado para depois ser denunciado. Dizem que neste país existe habeas corpus. E dizem que a falta de justa causa é fundamento suficiente para a concessão de habeas corpus. Eu me peguei em Porto Alegre, no habeas corpus, pedindo que eu não fosse processado por ter praticado delito e crime nenhum. Eu tinha apenas levado os meus companheiros na condição de advogados da presidência. Exatamente naquela semana, um prefeito do Rio Grande do Sul, de um município balneário chamado Tramandaí, estava sendo processado por falsidade ideológica, corrupção, desvio de verbas, fraudes variadas, enfim, vários crimes, 15 ou 16 crimes. Ele impetrava habeas corpus, conseguiu eliminar 2 liminares, foi absolvido nos 2 anos. Conseguiu trancar. E o advogado conhecido de toda a justiça do Rio Grande do Sul sequer merecia uma liminar para trancar a minha identificação criminal até o julgamento do habeas corpus. Por isso, fomos à polícia ser identificados criminalmente. E naquele dia, em questão de 5 minutos, 300 policiais do Rio Grande do Sul foram para o pátio da polícia de identificação criminal. Aqueles que não prendem bandido, que não dão passo ao saco, não dão tranquilidade a ninguém, que nada fazem em favor da liberdade e da democracia, estiveram 300 anos. Fora as dias anteriores, no caso do sequestro de Uruguaios, que nós fomos ameaçados de morte, tivemos pelo menos naquela cidade, não termos sido brutalmente assassinados, como aconteceu com o caso do nosso companheiro. Apenas isso para dizer para os senhores portugueses, esse prêmio muito agradecido a todos os senhores, ao doutor Campos Barbosa, que a minha emoção, o meu sentimento, o meu prêmio a esse grande advogado que eu já conhecia na época, que o doutor Mariano Beck, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, foi recepcionado numa ocasião. Eu acompanhei o senhor e contou a história, contou a nós a história de sua defesa, do doutor Luiz Carlos Prestes, porque estava preso, o senhor muitas vezes ficava 3 ou 4 horas esperando pelo direito de falar com seus clientes, e eles chegavam e diziam: hoje o senhor não vai ver. O senhor é um exemplo de dignidade, é o nosso farol, é a nossa luz que nos ilumina, E a eficácia do senhor, do doutor Alcídio, de tanta gente, todos os discursos que estão aqui presentes, que nós podemos continuar a nossa. O Brasil está aí, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o nosso dever é lutar em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos. Muito obrigado. Meus amigos, a casa é uma casa universitária, é uma casa de bolsos também. E foi deles que eu ouvi a semana passada esta frase: neste Brasil de 87, não se pode confiar em quem tenha menos que 3 vezes 30. E o que é importante é de entender aqui que 3 desses 3 vezes 30 aqui estão: Sobral Pinto, Barbosa Lima Sobrinho, e eu vou guardar o terceiro para o fim da solenidade. Ele já pode ser considerado um jovial nonagenário prospectivo ao trajeto de Ataíde. Mas
em volta desses 300 anos que nos estamos contemplando, vivos aqui, eu gostaria de fazer uma pequena exceção. Vir para uns 50 anos já passado disso. Meu irmão Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNTB, para entregar o prêmio a Jair Kriski,